Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do quarto ano do Colégio Emaús. E aí, quarto ano, tudo bem? Bom, nessa videoaula então vamos fazer uma breve revisão aí de todo o conteúdo que a gente aprendeu, beleza? Já de imediato, já vou avisando que é muito conteúdo, viu, pessoal? Infelizmente, nós não temos tempo suficiente para passar todo o conteúdo em um vídeo, tá? Mas não seja por isso, os outros vídeos, as outras videoaulas ainda estão à disposição para você, né? Nessa videoaula eu vou falar dos principais conteúdos, dar uns toques, tá? E vou dar uns exercícios, propor uns exercícios no final dessa videoaula. Bom, então o primeiro conteúdo que a gente já viu aí esse ano foi o corpo humano, não é mesmo? Creio que não tenha ficado muita dúvida, né? Porque a gente falou bastante do corpo humano, né? E principalmente sobre a sua organização, né? Quais que são as estruturas, as partes, qual que é a menor parte do corpo humano? Vocês lembram? Célula é a menor estrutura que vai construir os tecidos, um órgão, um sistema e vários dos sistemas compondo o organismo. Lembrando que os sistemas eles funcionam de forma conjunta para manter aí o funcionamento do corpo humano por inteiro. Bom, dentre esses sistemas, eu vou relembrar somente o sistema excretor e falar um pouquinho sobre a pele. Mas a gente falou do sistema respiratório, sistema circulatório. O que seria interessante? Você lembrar somente de um órgão de cada sistema, tá? Sistema circulatório, lembrar de um órgão. Sistema digestório, lembrar de um órgão e sua função, tá? Sistema excretor, por exemplo, os rins, responsável pela filtração dos nossos sangues, tá? Então, façam um esqueminha aí, beleza? E tentem lembrar, tentem aprender pelo menos um órgão de cada sistema, tá? No caso do sistema excretor, então ele é constituído dos rins, uréteres, a bexiga e a uretra. O rim, ele é o filtro natural do nosso corpo, tá? Por quê? Porque ele de fato consegue fazer esse papel, né, de filtrar o nosso sangue, as substâncias que estão neles, para produção da urina, que vai ser nada mais nada menos do que eliminar aí aquelas substâncias tóxicas encontradas no nosso corpo, tá? Então o rim tem essa capacidade de filtrar o nosso filtro biológico. A pele também, aí tá lá, tem um texto também lá na página 59 falando sobre ela, né? Tem várias funções, tá? Vou citar aqui resumidamente as três funções, que a primeira é a capa de proteção, ela nos protege, tá? Tem uma função de excretar também substâncias, tá? Na sua pele existem células. Sim, toda parte do seu corpo tem célula, lembra? Tá? Na sua boca tem célula, na sua saliva, no seu cabelo, no seu pulmão, no seu coração, no seu sangue, tá? E na sua pele também existem. Essas células que estão presentes na sua pele, elas conseguem aí excretar substâncias utilizando a água, né, em forma de suor, tá? E o suor, ele auxilia excretar, liberar essas toxinas também, que podem estar presentes aí na sua pele, né, nesta região, tá bom? Então, olha só, ela apresenta a função excretora, que é representada por secreções sebáceas ou sudoríparas, que tem o objetivo de excretar as toxinas e os resíduos do metabolismo através do suor. Tudo bem? Então, o rim tem um papel de filtrar, elimina as substâncias. Só que a pele também, ela não filtra, mas ela consegue liberar essas substâncias através das células que estão presentes na pele. É o que chamamos de suor. E a última função, que também é muito importante, que é a função de percepção do ambiente. Tá? Você consegue, por exemplo, fechar o olho e pedir para seu pai ou sua mãe, falar assim, mãe, pai, me dá um objeto aí.
Você fecha o olho, você consegue pegar o objeto e saber identificar aquele objeto. Por quê? Por causa das terminações nervosas presentes nos seus dedos. Importante lembrar que o sistema nervoso, olha, sistema nervoso, um órgão dele, o dedo, não, o dedo não, mas os nervos, terminações nervosas que vão levar aí, ó, essa informação, ou seja, esse material é duro, esse material é mole, essa bola está vazia, né? Essa informação que você está pegando lá para o seu cérebro. Então você nem precisa de estar com o olho aberto para entender que uma bola está murcha ou está cheia, ou se aquele material é duro, é rígido ou mole. Tá? Tudo isso possível graças à pele que possui aí algumas terminações nervosas, nervos, beleza? Já entrando então também no sistema nervoso, a gente não falou, mas um órgão do sistema nervoso é o cérebro, um órgão do sistema circulatório, o sistema cardiovascular, coração, um órgão do sistema respiratório, pulmão. Bom, finalizando então essa primeira parte, tá? Nós falamos também dos elementos do ambiente e recursos tecnológicos. O que tem aí do seu lado agora? Me cita aí. Tem uma mesa? Tem um celular? Tem papel? Tem caderno? Tem lápis? O que todos eles têm em comum? Todos eles foram construídos através de recursos naturais, ou seja, recursos que foram encontrados na natureza. Tá? Então, para a construção desses materiais, papel, tesoura, teve que pegar alguns produtos naturais, elementos do ambiente, e transformá-los nesses materiais, como por exemplo, uma árvore foi derrubada, utilizou o seu tronco para a produção de uma madeira. Alumínio. Tem algum material aí próximo de você agora que pode ser de alumínio, de metal, de ferro? Bom, eu garanto que se não tiver algum material de ferro aí próximo de você agora, se você levantar em menos de 2 minutos, você consegue encontrar um material feito de ferro dentro da sua casa. É comum, não é mesmo? E de onde que veio esse ferro? Da natureza, tá? Um recurso natural que é extraído aí nessas mineradoras, tudo bem? Então elas podem extrair aço, ferro, ouro. Então todos esses são recursos naturais que sofrem transformações. Lembram dessa videoaula? Tá? Eles vão se transformar para transformar nesses materiais que nós podemos utilizar dentro das nossas casas. Chaves de fenda, pessoal. Aquelas chaves para utilizar em carro, apoios para a mesa. São materiais aí que foram construídos à base, né, tendo base como os recursos naturais, né, que são vários tipos de recursos, inclusive a vida dos animais, tá? Os animais são recursos naturais. Saibam que existem algumas espécies de serpentes que o veneno dela pode ser extraído para a produção de alguns medicamentos. Olha, um recurso natural extremamente importante. Bom, então a gente pode dividir esses recursos naturais entre finitos e infinitos. Finito, aquele que pode acabar, ou infinito, tá? Aquele que está sempre presente ali. Então, outro nome que eu posso dar para recurso finito. Recurso renovável, tá? Finito é que ele pode acabar, tá? Finito ele não acaba. Então é um recurso, desculpa, correção, tá? Elementos finitos, recursos naturais finitos que pode acabar. Então ele é não renovável. Anota aí, então, para não dar confusão. Recursos naturais finito. Recurso natural porque provém da natureza, tá bom? Então recurso natural finito que pode
acabar, ele pode ser chamado de não renovável, porque ele não se renova. Agora, um recurso natural infinito, ou seja, ele está sempre se renovando. Então, renovável, tudo bem? Então, anota aí, finito e infinito. Beleza? Um exemplo, petróleo. Petróleo, pessoal, ele é utilizado para a produção de combustíveis. É um recurso natural que pode acabar, tá? Ele não é renovável, não renovável, como gás natural, ferro, ouro, alumínio, não são considerados recursos naturais finitos. E infinitos, como a água, vento e luz do sol, são considerados recursos naturais renováveis. Interessante lembrar que a água, pessoal, estou me referindo aqui como a água de modo geral. A água salgada, tá? E a água doce. A água que está presente no planeta Terra no seu ciclo normal, né? No seu ciclo entre as chuvas, formação das chuvas, elas caem. Então, quando estou se tratando da água, eu não estou me referindo só à água doce. Eu estou se tratando da água de modo geral, que ela nunca acaba, entendeu? A água ela não acaba, mas a água doce, sim. A água potável que nós utilizamos para a gente beber, sim. Bom, e o que é lixo? Tá? O que pode ser considerado lixo? A gente falou isso também, né, sobre os impactos antrópicos. O que é um impacto antrópico? Aqueles impactos que pode ser gerado pelo homem, que é gerado pelo homem. Tá? Então, lixo pode ser qualquer material sem valor, ou utilidade, ou detrito oriundo de trabalhos domésticos, industriais que se joga fora. Tudo que se retira de um lugar para deixá-lo limpo. Essa daí poderia ser uma definição de lixo. Então, lixo é tudo aquilo que a gente pode descartar, que a gente pode jogar fora, não é mesmo? Só que a gente tem sempre que lembrar que quando a gente descarta um material que a gente não usa mais, ele foi construído através de materiais, né, que vão demorar um tempo para se decompor, um tempo de decomposição, tá? Que é um tipo de reação química, lembram? Química eu posso lembrar sempre de transformação. Poxa, eu peguei um caderno e joguei ele fora. Aquele caderno vai sumir, vai evaporar? Não, caderno eu posso, para construir um caderno, preciso de papel, né? E pode ser que tenha o arame dele seja de aço, né? Ou alumínio, aquela aramezinha ali um pouquinho mais rígido. O papel ele vai se decompor aí em até 6 meses, mas e o alumínio? Ele vai ficar lá por mais 200 anos, não é mesmo? Então é algo que a gente tem que sempre que repensar, né, na hora de descartar, na hora de jogar um lixo fora, não é mesmo? Então, muita gente aí, ó, pega e joga uma tampinha de refrigerante no chão, pega e vai embora, vai lá, segue a vida dele, né? A tampinha vai desaparecer? Não, olha só, veja só o plástico. Ela pode demorar até 400 anos para se decompor, para sumir, não é mesmo? Para decompor totalmente. E o cara não tá nem lembrando dela, né? Foi seguir a vida dele na boa lá, sem problemas, e deixando um lixo no chão. É bonito, né? Nada de bonito. Isso daí é um tipo de impacto antrópico, tá? Ou seja, um impacto ambiental provocado pelo homem. Formas da gente evitar isso daí, né? Utilizar um tipo de resíduo, né, como por exemplo aí, os lixos orgânicos, para a produção da compostagem. Tá? Então, a utilização de restos de alimentos, frutas e legumes, através do processo de decomposição, né, a compostagem, este recurso, esse adubo que vai ser
gerado é extremamente importante para as plantas. Essa é uma alternativa para a gente evitar que o lixo, né, o descarte irregular, polua o meio ambiente. Só que a gente está falando só um tipo de lixo, que é o lixo orgânico, as frutas, os legumes, tá? Quais as outras alternativas? O que a gente pode fazer para evitar ainda mais que a poluição ambiental gerada pelo descarte irregular do lixo prejudique ainda mais o meio ambiente? O que a gente pode fazer para evitar os impactos ambientais? A gente pode fazer para evitar o impacto antrópico? Principal, a coleta seletiva. Existem outros, né, métodos que a gente já citou nas nossas videoaulas, mas a coleta seletiva é a principal delas. Por quê? Nela, a gente pode dividir os materiais por lixeira. Dessa forma, fica muito mais fácil da gente reciclar ou reutilizar os materiais. Tá? Então, olha só, eu pego um plástico, uma garrafa de refrigerante, pego e descarto ela lá. Né? Se eu precisar, por exemplo, de uma garrafa, eu quero uma garrafa de 3 litros de refrigerante para eu plantar um pé de tomate, para eu plantar alho, mesmo. Então você vai estar reutilizando. E quando você reutiliza esse material, você evita que aquele material fique ali jogado no meio ambiente, né, por centenas de milhares de anos. Então, entrando aí, quando a gente fala de coleta seletiva, a gente tem sempre que lembrar dos 4 R's, ou então 3 R's. A importância aqui não é a quantidade de R, é em repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Repensar, eu preciso comprar esse material mesmo, né? Na hora que for comprar lá um leite, existe o leite de saquinho, o leite de Tetra Pak, né? Que é aquele material parecido com um, um, um papelão, tá? Então tem 2 materiais, de plástico e esse Tetra Pak. Qual que eu posso levar? Você pode levar os 2, mas qual que você pode reutilizar para plantar um pé de tomate? O do papelão. Então repensar, né? Eu preciso? Se eu preciso, qual que eu posso reutilizar posteriormente? Tá? Desta forma, a gente vai estar já reduzindo, reutilizando e reciclando os materiais, tá? Que se forem destinados corretamente, vão para um aterro sanitário. Lixão não existe mais, tá? O aterro sanitário é um ambiente controlado em que os profissionais colocam uma manta, né, por baixo e vêm e jogam todos os resíduos por cima, dessa forma evitando que os resíduos, né, liberem poluentes para o solo. Então, a aterro sanitário é bom, é importante? Sim, ele é extremamente bom e eficaz. Só que, e se a gente só continuar descartando lixo no aterro sanitário? Né? Vai ter uma hora que não vai ter mais espaço para construir aterro sanitário, porque há muita gente só jogando lixo lá, descartando lixo lá. E aí? Né? E a hora que não tiver mais espaço. Por isso que é muito importante a gente fazer a coleta seletiva e começar a reutilizar o nosso lixo. Falamos também aí das plantas, né? Eu vou passar resumidamente sobre esse conteúdo, porque ele também é muito amplo, beleza? A gente aprendeu que os vegetais produzem o seu próprio alimento. As plantas, né? Através da fotossíntese. Existem então as briófitas, pteridófitas, angiospermas, e gimnospermas. O que todas elas têm em comum? Produção de fotossíntese, produção do seu próprio alimento através da fotossíntese, beleza? Uma estrutura muito importante, que é a clorofila, que é um pigmento fotossintético, ou seja, que faz fotossíntese.
E onde que ela está presente? Lá dentro da célula das folhas. Então vejam aí um esquema, uma foto mostrando a folha e as células. Aprendemos que as plantas possuem estruturas, órgãos, assim como o nosso corpo também possui. As flores também é um órgão das plantas, fruto e semente também são órgãos e estruturas que vão ser extremamente importantes para o desenvolvimento de alguns grupos específicos. As raízes também é uma outra estrutura que vai estar presente aí em praticamente todos os grupos. Então, temos aí os exercícios. Bom, primeira questão. Vocês vão construir um breve texto falando sobre o sistema humano. Sistema urinário, né? Sistema excretor ou digestório. Sistema respiratório. Sistema nervoso. Enfim, escolham aí um sistema que vocês aprenderam mais, que vocês mais gostaram. Descrevam os órgãos e a função desses órgãos dentro do sistema. Beleza? Bem simples, muito tranquilo. São dois. Falar de 5 recursos naturais e explicar de que forma ele pode ser importante para nós. 5 recursos naturais. Por exemplo, madeira. Por que ela é importante para a gente? Entendeu? 3. O que é a poluição antrópica? Quais as consequências deste tipo de poluição? Lembram? Pode voltar lá se for preciso, no início da videoaula. O que é a coleta seletiva? Quem pode praticar a coleta seletiva e qual que é a sua importância? 5. O que é o lixo? Tá? Resposta bem sucinta, bem objetiva. Como você e sua família se relacionam com o lixo na sua casa? Vocês se preocupam com isso? 7. Cite algumas atitudes que nós podemos tomar para diminuir a quantidade de lixo descartado no meio ambiente. Aí, descartado de forma irregular, tá? É descartado lá no chão mesmo. Pega e joga o lixo na rua, tá? O que a gente pode fazer para diminuir a quantidade de lixo descartado no meio ambiente? Bom, pessoal, finalizamos então a nossa revisão. Temos correção posteriormente. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e não se esqueçam, juntos no caminho certo.